Você já deve ter ouvido falar de Yu Yu Hakusho, isso se não for um dos seus animes preferidos. O fenômeno dos anos 90 é com certeza um clássico, e se você foi um jovem otaku dessa época, talvez antes mesmo de otaku significar alguma coisa pra você, ele provavelmente te marcou. No mínimo, você deve nutrir um carinho pela sua dublagem icônica, não é? Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Mas também existem as pessoas como eu, que não viveram a época e só foram atrás de assistir esse anime por se tratar de um clássico. E é bem possível que a experiência não tenha sido tão boa quanto poderia ser, dado que animes tão antigos podem parecer ultrapassados, seja em história, narrativa ou animação. E como alguém que está acostumado com as narrativas frenéticas de hoje em dia, animação fluida e roteiros modernos, a minha percepção sobre a obra pode ter sido consideravelmente diferente da de um fã old school. E talvez tenha sido isso que me fez achar a melhor cena de ação da obra, não alguma das cenas do maneiríssimo Yusuke Urameshi, e sim uma cena singular do personagem Riei. Então nesse vídeo eu vou tentar te explicar o porquê que eu considero a melhor luta de Yu Yu Hakusho ser essa que dura um piscar de olhos. E aí, Pirarucu na área, tudo bem com você? Se essa é a sua primeira vez em um vídeo meu, seja bem-vindo ao meu canal de animes. Só pra dar uma variada nesse meu conteúdo falando sobre animes atuais, né? Resolvi falar sobre esse anime mais antigo, né? E quem sabe aproveitar um pouco do hype que está vindo aí por causa do live action. Enfim, vamos pro vídeo. Deixe-me começar contextualizando vocês das minhas expectativas pro anime antes de eu ter assistido. O que eu conhecia de Yu Yu Hakusho era praticamente o arquétipo superficial de cada personagem, alguns memes da dublagem e uma outra cena mais icônica. Olha só, e não é silicone não, beijo a Deus. Apenas aquilo que você inevitavelmente acaba absorvendo de fóruns e por seguir páginas de animes enquanto participa da comunidade. Eu também sabia um pouco da sinopse e da lore do universo, mas nada disso conseguia me atrair mais para a obra do que saber que era uma adaptação de um mangá de Yoshihiro Togashi. Sendo que Hunter x Hunter é talvez o meu anime favorito de todos os tempos, e por isso eu sou muito fã do autor. Aliás, parece que ele já voltou a trabalhar nos novos capítulos, hein? Vamos torcer para a coluna dele melhorar e para não lançarem mais nenhum Dragon Quest. Mas bem, na época, o mangá ainda estava naquele longo hiato de 4 anos, e depois de já ter assistido o anime umas 2 vezes, eu pensei que talvez Yu Yu Hakusho fosse uma forma de sanar essa minha carência. Só que não foi. Caso você não conheça nada de Yu Yu Hakusho, né? Basicamente existe o mundo humano e o mundo das trevas, onde vivem os yokais, espíritos e demônios. Depois de um acidente, o protagonista, Yusuke Urameshi, acaba morrendo, mas sendo trazido de volta com a condição de se tornar um detetive espiritual. Ele tem que investigar a atuação desses seres que vêm fazer baderna no mundo humano, mas quase sempre se envolve meter a porrada em todos eles no final. Inclusive, né, depois de um tempo, fica claro que ser um detetive espiritual tem mais a ver com combate do que com investigação. Enfim, com o tempo, o Yusuke vai juntando alguns companheiros que o ajudam nas missões. Kuwabara, Kurama e Riei. E é de uma luta desse último que eu vou falar aqui nesse vídeo. Um personagem que tem aquele arquétipo edgy, sabe? Sombrio e arrogante, que começa como um vilão, mas depois se torna um aliado meio rival do protagonista. Ele é tipo Vegeta. Esteticamente, o anime lembra bastante Hunter x Hunter, até por causa dos designs reutilizados. Mas o que eu mais estava esperando, e é o que eu adoro em Hunter, era ver o Togashi evitando a formulazinha de shonen simplista, onde os combates se resolvem de acordo com quem tem o maior raio, maior força ou a melhor transformação tirada do nada. Mas Yu Yu Hakusho não fugiu muito disso, na minha opinião. Só que não me entenda mal, eu adorei o anime. Só que talvez eu não assistiria tudo de novo por considerar a estrutura um tanto repetitiva. Tipo, eu acho que em umas 4 sagas do anime rolam uns 3 torneios e até as partes que não são torneio funcionam como torneio, mas eu ainda recomendo. Se você tiver essa curiosidade, saiba que os meus momentos preferidos são o comecinho da obra, antes mesmo do torneiozinho da Genkai, alguns momentos do Torneio das Trevas, o arco do Capítulo Negro, né? Eu acho que o Sensui é o melhor vilão. O último arco eu acho paia, pela maneira como termina, mas tem os seus momentos. A luta do Riei, que eu vou narrar aqui, é um deles. Enfim, acontece que o Togashi costumeiramente empreende muito tempo em explicar cada circunstância e cada detalhe que justifica um personagem se sobrepor ao outro.
E nem preciso falar sobre toda a complexidade do Nen. E tem também essa austeridade com que ele administra os elementos da obra, algo que eu valorizo. Ele evita envolver personagens desnecessários, estender lutas ou sequer realizá-las se isso não tiver mesmo que acontecer. Os últimos arcos da obra mostraram que o Togashi é capaz de até mesmo cortar a participação do protagonista da história, simplesmente porque ele já conseguiu o que queria, enquanto o autor ainda tinha mais a mostrar sobre aquele mundo. E bom, eu acho que agora você já tem uma bela noção de qual era a minha visão sobre o autor antes de eu começar a assistir Yu Yu Hakusho. Então você pode entender a minha decepção ao me deparar com uma obra, sim, muito carismática, com vários pontos altos, mas bem distante da engenhosidade que eu estava acostumado a ver em Hunter x Hunter. E eu sei que alguém aí deve estar pensando, nossa, ele deve ser otakuchi. Ah bem, eu acho que, talvez um pouco. O meu outro anime favorito é Kaiji, que tem coisas como o Jokenpô mais complexo da história e uma batalha psicológica que gira em torno de fazer uma bolinha cair num buraco. Mas na verdade não é que eu tenho um amor por essas obras consideradas mais complexas ou profundas. Steins Gate e Monogatari me dão sono. Sei lá também, né, eu gosto de Death Note. Sendo que um otakuchi falaria, nossa, Death Note nem é tão bom assim. Monster é um thriller bem mais psicológico e profundo, porque pipipi, popopó. E eu nem discordo que Monster seja superior nesse sentido. Mas foda-se, mano, eu quero comer Ruffles fazendo cara de mal enquanto escuto metal pesado. Pra mim as coisas são bem simples, na verdade. Eu gosto de quando os personagens têm que pensar para vencer os desafios. No final, tudo se resume a entretenimento. Se você não gosta de muito texto, ou de ver o narrador explicando 1 milhão de coisas sobre uma cena em câmera lenta, tudo bem. É uma pena que você não possa apreciar isso, assim como também é uma pena que eu não consiga ter apreciado todas as 22 lutas do Torneio das Trevas. Enfim, né, mas e a luta do Riei, hein? Calma, tô chegando lá. Pode parecer que foi só enrolação até aqui, e é um pouco mesmo. Mas tudo que eu falei até aqui é importante para eu não precisar ficar me explicando enquanto falo da luta. Mesmo com poucas palavras, você vai ter um entendimento amplo sobre tudo o que eu quero dizer. E também porque ela dura 5 segundos. Se eu fosse direto ao ponto, eu acho que o vídeo teria uns 5 minutos no máximo. Mas vamos lá, agora vai. A luta acontece dentro de um arco que vai dos episódios 99 a 100 do anime e dos capítulos 159 a 160 do mangá. Em ambos os casos, na segunda parte. Nesse momento da história, o mundo das trevas está em crise, porque um dos 3 reis de lá, Raizen, está à beira da morte. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas isso acaba gerando um vácuo de poder que leva os outros 2 reis a entrarem em conflito. Antes da morte de Raizen, ele e os outros 2 reis, Yomi e Mukuro, decidem recrutar cada um alguém dentre os protagonistas. O Raizen chama o Yusuke, Yomi recruta o Kurama e Riei vai pelo Mukuro. De qualquer forma, todos vão. Na verdade, todo mundo menos o Kuwabara. A treta era grande demais, e ele é tipo o Leório do grupo, sabe? E talvez eu tenha incomodado os fãs do Kuwabara com essa afirmação, porque afinal de contas o personagem é bem mais forte, prestativo e o homem tem que ser de cerejeira e a flor tem que ser Kuwabara, ou algo assim. Se bem que o Leório derrubou o pai do Gon com um soco, hein? Em paralelo, eu não sei se o Kuwabara conseguiria fazer o mesmo com o pai do Urameshi. Mas voltando ao assunto, o Riei se encontra com Mukuro, que decide testá-lo, o colocando para enfrentar uma horda de demônios, que não são um desafio para ele. Então Mukuro vai buscar um dos seus guardas pessoais como teste final para o Riei fazer parte do seu exército, integrando a sua guarda. E quem aparece para enfrentá-lo é o tal do Shiguri, um cara estranho e excêntrico que luta usando uma arma nada convencional. E esse personagem não tá aqui só pro Riei ter uma luta maneira. Durante o arco, em vários momentos, nós vemos flashbacks do passado do personagem, que são muito importantes a esse ponto, porque o Riei era um personagem que já estava meio sem objetivo dentro da obra. Ele já ficou forte pra caramba, reencontrou a irmã perdida, que era o seu maior objetivo, e existia apenas uma última coisa a qual ele procurava, um pingente feito da lágrima da sua falecida mãe, igual àquele que a sua irmã carregava, e havia passado para ele. Riei nasceu no país flutuante das donzelas de gelo, sendo o irmão gêmeo de Yukina. Mas essas donzelas, que vivem centenas de anos e se reproduzem sem a ajuda de homens, devem dar à luz a apenas uma única menina durante toda a vida, sendo o nascimento de um menino possível apenas pelo envolvimento com um parceiro homem, o que é estritamente proibido nesse país. Embora sua irmã ainda seja aceita entre as donzelas, sua mãe é punida com a morte e Riei é jogado dos céus com a mesma intenção.
quando uma donzela de gelo chora, suas lágrimas se transformam em cristais. Na hora do parto, uma única lágrima é derramada. No caso da mãe do Riei, foram duas, uma para cada criança, sendo a origem dos pingentes. O Riei é tão brabo que, dentro do ventre da sua mãe, ele já podia ouvir e entender tudo que as pessoas à sua volta falavam. E, segundo ele mesmo, quando bebê já tinha força suficiente para matar todas as anciãs que o condenavam à morte. Mesmo todo enfaixado e selado com talismãs, ele sobreviveu à queda. E seu objetivo de vida era voltar e matar todas as donzelas de gelo. Criado por ladrões, Riei viveu a vida em constante batalha, contra demônios de todos os tipos. Seu único momento de paz era quando ele contemplava o pingente que era a única lembrança palpável de sua mãe, até o momento em que acabou perdendo. Decidido a reencontrar o pingente, o país de gelo e a sua irmã, Riei foi atrás de um cirurgião do mundo das trevas que poderia lhe implantar o Jagan, um olho demoníaco capaz de ampliar absurdamente o seu campo de visão, o que lhe seria bem útil em sua busca. E esse cirurgião era o próprio Shigure, agora seu adversário. Entenderam como as coisas se conectam? No começo de tudo, quando o Riei tinha uma boa razão para continuar lutando em uma longa busca pela frente, ele encontrou o Shigure, e agora, no final da sua jornada, depois da irmã estar segura e ele ter desistido da sua vingança, o reencontra e decide que esse será o fim de tudo. Riei já não tem mais esperanças, ou não se importa em encontrar o pingente perdido. Nos segundos iniciais do combate, Riei até considera alguma forma de obter vantagem contra o poderoso oponente. Ele poderia ganhar tempo, aproveitar uma brecha e vencê-lo sem grandes sacrifícios, mas por que fazer isso? Por que continuar vivendo uma vida sem sentido ao invés de morrer de forma tão poética? Riei poderia usar as suas chamas negras mortais, seu olho Jagan ou sua forma demoníaca, mas ele não resiste a lutar apenas com a sua espada, ciente da desvantagem. A partir daí, cada golpe, cada movimento é feito apenas com a intenção de levar ao fim de tudo. Dessa forma, ele não precisa do seu braço, da sua espada ou de sua vida. A menor luta em quesito de tempo e escala acabou sendo a maior de todas em simbolismo e significado. Ela aconteceu do jeito que precisava acontecer e durou o tempo que precisava durar. Ao final, Mukuro revela estar guardando o pingente perdido o tempo todo e o devolve a Riei, amarrando a última ponta solta de sua história. Não foi só a melhor luta do personagem, mas eu diria também que a melhor luta do anime inteiro. Mas é só a minha opinião, é claro. O Togashi é muito bom criando pequenos momentos carregados por significado. Claro, eu também adoro ver as chamas negras do Riei, adorei a luta do Yusuke versus Toguro, e aprecio toda a grandeza do Torneio das Trevas, e entendo que seja o melhor arco para alguns. Mas também sinto muita falta desses momentos em que o Togashi brilha nem tanto na ação ou no traço, mas bastante no texto. E isso em momentos e situações que fluíram organicamente, sem encheção de linguiça e sem forçar a barra para levar o roteiro na direção do que seria mais maneiro de acontecer. Se for cumprida a sua função na história, você tem que se despedir daquele personagem. Só que não, porque o Mukuro revive o Riei para ele poder lutar em outro torneio. Yeah! E bem, né, até o Shigure revive também para poder lutar no novo torneio que decidirá o rei do Makai. Aí do anúncio do torneio até o final do anime, eu achei muito anticlimático. Mas não vou me alongar falando mal dessa última saga, porque eu tomaria muito tempo só falando mal dela. E claro, seria bem difícil ter momentos como esse do Riei o tempo todo. E eu entendo que o autor ainda estava experimentando e se construindo nessa época. Yu Yu Hakusho foi sua primeira grande obra, e mesmo Hunter começa de um jeito bem menos pretensioso do que como está atualmente. E também tem todo o contexto de publicação e as tendências da época. Mas sabe, de forma alguma é minha intenção desmerecer Yu Yu Hakusho em detrimento de Hunter x Hunter. Até porque o Togashi reaproveitou muito do esqueleto dessa obra anterior. Hunter não existiria sem Yu Yu Hakusho, e talvez se eu tivesse o assistido primeiro, não teria me decepcionado. Enfim, acho que pra você já ficou bem claro o porquê de eu achar que essa é a melhor luta de Yu Yu Hakusho. Se você gostou de ver eu falando de Yu Yu Hakusho, fique de olho no canal, porque eu pretendo fazer um vídeo sobre a série live action quando ela sair. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo já tenha o vídeo no canal, que provavelmente eu vou sugerir aqui em cima. Te agradeço por ter assistido até aqui e ainda mais se você deixou o like. Até o próximo vídeo, fique com Deus e tchau!